Lições Bíblicas Jovens. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Irmãos, hoje vamos começar o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical para os Jovens, onde a revista é o Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, no livro de Josué. Então, o livro de Josué vai ser o texto base para nossas aulas, tá? Estamos com a aula online devido ao coronavírus. Então, hoje eu vou apresentar os objetivos da aula. Quais são os objetivos principais? Apresentar um panorama geral do livro de Josué, que é o nosso texto base, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué e conhecer os fatos também que antecederam, tá? Os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Irmãos, vamos começar lendo o texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Passando agora para a síntese, os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. E isso a gente vai ver ao longo dessa lição, os impactos e o que ficou registrado sobre essa passagem de Josué. O texto bíblico da nossa lição encontra-se em Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Vamos à leitura. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Para começarmos a falar de Josué, a gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu antes. Então, na introdução, começa a falar de Moisés, que libertou os israelitas do Egito, né, e atravessou o Mar Vermelho. Porém, ele caminhou durante 40 anos no deserto. Porém, Deus tinha uma promessa para com seu povo, e ali ele ergueu uma segunda geração, que foi liderada por Josué para adentrar a terra prometida. Logo depois, Josué enviou 2 espias à cidade de Jericó, a sua primeira estratégia, como líder dos hebreus. Nessa série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Bom, a visão panorâmica do livro de Josué é que ele é um dos primeiros livros denominado histórico da Sagrada Escritura, e segundo o próprio comentarista da revista, a maioria dos teólogos acreditam que o próprio Josué escreveu o livro. O livro de Josué é uma continuação da história do povo hebreu na peregrinação durante o deserto. Começa com o livro de Números, passa pelo livro de Deuteronômio e termina no próprio livro de Josué. Dentro do livro de Josué, irmãos, nós conseguimos visualizar aspectos importantes que trazem a nossa vida atual, como a fé no Senhor, uma fé inabalável, acreditar realmente nas promessas do Senhor, e também a obediência. Josué era um servo obediente a Deus, e Deus honrou com as suas promessas na vida dele, e ele pôde levar o povo a adentrar a terra prometida. No segundo ponto da visão panorâmica é como o mundo era na época. Então, pode-se entender que na época existiam já alguns povos que já estavam num estágio mais avançado e outros povos que ainda não estavam desenvolvidos. Alguns exemplos que temos na revista: em vários lugares da Europa as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru já existia o início de uso de metais. O Império Assírio viria a surgir há 1200 anos antes de Cristo. E a Roma só seria fundada em 21 de abril de 753 a.C. E o Egito, que naquela época era um país muito rico. O ponto 3, irmãos, vamos falar de Canaã. O território de Canaã, denominada Terra Prometida,
Tinha aproximadamente 290 km de comprimento por 65 km de largura. Então ela ficava localizada em um ponto estratégico entre grandes cidades e nações da época, o que nos leva a pensar que o Senhor definiu o local estratégico para que as grandes populações da época passassem por Israel e conhecessem a palavra do Senhor, não sendo assim uma cidade que ficasse distante. Algo para a gente poder refletir, irmãos. Até se os irmãos quiserem deixar algum comentário aí na página, por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas ele preferiu dar uma estreita faixa de terra entre as nações poderosas? Por que o Senhor definiu dessa maneira, né? Claro que o povo de Israel, ele nunca se denominou um povo conquistador de outras nações, mas sim algo que o povo de Israel, o povo hebreu, buscava na época era o quê? Era a terra prometida, a promessa do Senhor em nossas vidas, né? Então fica esse questionamento para os irmãos refletirem, para os irmãos pensarem o porquê que o Senhor não estabeleceu uma terra prometida com dimensões maiores, né? Olhando assim o tamanho da terra prometida, 290 km de comprimento por 65 km de largura, realmente não é um espaço grande para as dimensões de municípios que nós temos hoje, conhecemos hoje. Segundo item da lição de hoje, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Propósito. O livro de Josué ele nos traz uma visão muito grande do propósito do Senhor para o seu povo. Um povo que outrora era escravo, um povo fraco, e Deus, através da sua mão forte, colocou as tuas mãos sobre aquele povo e fez um povo crer, acreditar, crer que era possível conquistar as promessas do Senhor, um povo que conquistou grandes coisas. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço é a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Mais uma vez, a promessa do Senhor se cumpriu para um povo que estava com fé, com obediência e creu na promessa do Senhor. Então não foi através da espada e nem no braço do homem, mas sim da destra do Senhor que foi fiel para com o seu povo. Além disso, o livro também tem um propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Como a gente já comentou anteriormente, esse livro de Josué é um livro histórico, é um livro interpretativo, é um livro onde detalha como veio a história do povo depois de atravessar o Rio Jordão e começar aí sim o processo de liderança de Josué, através da mão poderosa do Senhor sobre a vida dele e através dele para todo o povo de Israel. No fim do livro de Josué ainda temos a parte onde ele reafirma a aliança do povo com Deus, onde diz ali em Josué 24, versículo 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí demonstra mais uma vez a obediência, a fidelidade, o zelo que ele tinha com a obra do Senhor. Independente de quem fosse seguir, servindo ao Senhor, ele reafirmava que ele e a família dele serviriam ao Senhor. E hoje é essa posição que nós devemos ter, né, irmãos? Perante a todas as dificuldades e problemas que têm aparecido na nossa caminhada, nós temos que ter esse zelo com a obra do Senhor, fazer o melhor para o Senhor, apresentar o melhor para o Senhor. Então essa é a nossa postura, uma postura de zelo com a obra do Senhor, zelo com a palavra do Senhor. Ponto 2, a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã.
Então vamos lá. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Primeiro, a preparação para a conquista. Ali preparando o povo, onde o povo definiu, através de Josué, um jejum de 3 dias. Então o povo se preparou através do jejum e depois preparando a estratégia. O que é isso? A estratégia foi quando Josué mandou os espias para a cidade de Jericó. Também a partir da estratégia a circuncisão dos que não estavam circuncisados. Também houve a Páscoa, onde eles comemoraram a travessia do Rio Jordão, e tudo nisso engloba na estratégia que Josué tinha preparado para o povo enfrentar a próxima batalha, que era a cidade de Jericó. Aí vem a conquista efetiva. Então ali diz as primeiras cidades onde foram conquistadas. Então é a cidade de Jericó, é o primeiro ponto em que o povo hebreu conquista. E aí vem um ponto onde a gente tem que lembrar, que é a cidade de Ai. A cidade de Ai era uma das menores cidades a serem conquistadas, porém devido ao pecado de Acã, que tomou para si despojos que o Senhor não permitia, todo o povo de Israel pagou. Então a gente aí já tem uma primeira visão de que todos somos um corpo em Cristo, né? Então não pode estar uma pessoa em pecado, porque ela pode interferir em toda uma caminhada de um corpo que é Cristo. Então ali houve a primeira derrota, pois como o povo já havia vencido em Jericó, muitas das vezes o Josué não procurou a falar com o Senhor. E aí houve a primeira derrota, que foi a cidade de Ai. Mesmo Acã tendo confessado o seu pecado, o povo de Israel pagou pelo pecado e perderam a guerra a Ai. Ponto 2, os Gibeonitas e o resto da terra. Outro ponto onde os Gibeonitas enganaram o povo de Israel e a Josué, pelo fato de Josué não consultar ao Senhor. E isso trazendo para os dias atuais, o quanto a gente vê os servos do Senhor errando, falhando por não consultar ao Senhor em coisas cotidianas do dia a dia, no trabalho, nos estudos, na vida financeira, na vida espiritual, na vida matrimonial, errando por não consultar a Deus. Muitas das vezes o Senhor está para nos auxiliar, para nos abençoar, para cuidar das nossas coisas, porém nós queremos dar os passos da nossa maneira, e dessa maneira o inimigo nos engana. O inimigo é astuto, porém se nós temos discernimento, entendimento dado por Deus, nós vencemos a batalha. Nesse ponto ele foi enganado pelos gibeonitas, porque não consultou ao Senhor. Nesse próximo slide nós temos a divisão da terra. Então, para conhecimento, como é que ficou subdividida a terra para as tribos e as instruções especiais para as cidades e refúgios, levitas e as tribos a leste do Jordão. E nessa parte final, onde diz a mensagem final de Josué, que são as últimas palavras de Josué, que está ali no texto, 23, versículo 1 e 24, verso 13, onde ele diz aquilo, que era para eles escolherem a qual deuses iriam servir, mas ele e a família dele serviriam ao Senhor. E tais episódios funcionam como uma introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. E eu tenho certeza que nessa revista aí a gente vai aprender muito sobre o povo de Israel naquela época, sobre o chamado e sobre a obra do Senhor através de Josué para o seu povo. Então é uma revista que vai nos agregar muito, irmãos. Vamos estudar o livro de Josué, vamos nos aprofundar nesse livro. O valor do livro de Josué, ele tem um valor extraordinário histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida, né? Então esse livro ele traça uma história e demonstra o passo a passo e como Deus agiu no seu povo para fazer todas essas obras.
Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Interessante perceber que o comentarista da revista destaca ali que Josué não omitiu seus erros. E ele foi verdadeiro, né? Ele confessou os erros, entendeu os erros e melhorou nisso. Então devemos fazer seguir o mesmo exemplo, né, irmãos? Quando errarmos, entendermos, confessarmos nossos pecados para que o Senhor venha nos consertar. Um ponto importante que a gente tem é o princípio espiritual mencionado por Jesus, de que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Mostra-se verdadeiro com frequência nas escrituras dele. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente suas promessas. Então isso nos faz refletir, né, irmão? Somos falhos, somos fracos, somos pecadores e precisamos estar diariamente aos pés do Senhor, para que Ele, com a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, nos alcance. E nós temos a obediência e a fé e crer que as suas promessas vão ser cumpridas em nossas vidas. Mas precisamos pegar esse exemplo de Josué, que errou, que falhou, mas ele era fiel, ele era obediente ao Senhor e Deus foi fiel com ele e cumpriu com sua promessa. Ponto 3, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. Então a liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Então esse novo começo para o povo, depois de ter passado o rio Jordão, seria o quê? Eles estariam na terra prometida, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam água dos rios e mananciais. Porém, eles teriam que trabalhar e se esforçar, né? Os milagres apresentados no deserto seriam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Era uma terra onde a terra era frutífera, onde a água tinha rios, onde eles poderiam ter casas e não tendas frágeis como eles tinham no deserto. Então Deus tinha preparado um lugar separado para o povo. E como entender que os hebreus chegaram até Canaã? Somente Deus operando a favor da vida deles. Então, irmãos, quando nós temos uma promessa do Senhor em nossas vidas, independente das dificuldades, dos problemas, se nós cremos de verdade e mantivermos a nossa obediência, nós entenderemos e com certeza o Senhor vai operar a nosso favor. Ponto 2. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos. Moisés sabia que ia morrer em breve sem entrar em Canaã, porém ele sabia que o povo precisava ouvir os mandamentos do Senhor. Uma outra questão que eu quero deixar com os irmãos, para que os irmãos possam nos responder aí através dos comentários, por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes de entrar na terra prometida, se eles já conheciam as leis, né? Então, por quê? Por que se deve lembrar novamente? Porque se deve sempre tocar no assunto, em respeitar, em procurar entender novamente o que o Senhor quer das nossas vidas. E o ponto 3 é um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferente do que ocorrera há 38 anos, quando Deus reprovou toda uma geração. Então, novamente, o povo tinha visto os milagres acontecidos através do deserto. O povo dessa vez estava mais obediente, estavam cheios de fé e confiança que estariam entrando na terra prometida pelo Senhor. E agora, antes de entrar, eles estavam enfrentando novos obstáculos, mas eles estavam cheios de fé, confiantes que o Senhor ia operar milagre na vida deles. E o ponto 3, um ponto importante, irmãos, que eu quero comentar é a falta de fé em Deus impede de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Então, um ponto importante nesse slide é que nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher da Cananeia, entre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, é importante para a gente ver o sobrenatural e o agir de Deus em nossas vidas, as promessas se cumprirem em nossas vidas, os propósitos do Senhor se cumprirem em nossas vidas. O primeiro passo realmente é a nossa
fé, é crer realmente que isso vai acontecer. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Tem o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Agora nós vamos partir somente para a conclusão, onde o livro de Josué retrata, então, a gente pôde perceber de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram os hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão de terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhe foram concedidos por herança. Então, o que nós podemos aprender nisso é que, mediante a leitura desse livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Irmãos, quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo da aula de hoje. Vamos acompanhar as próximas aulas, que eu tenho certeza que isso vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Até mais. CPAD, a editora da Escola Dominical.